figura de difração que ele mostra, ela é discreta. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, assim, o nosso conceito de cristal para a ciência, é um objeto que essencialmente produz um padrão de difração discreto. Então, a gente define o cristal a partir da forma como a gente observa. Muita gente não fica confortável com esse conceito, porque você não está falando do que o cristal é, mas você está falando sobre o que o cristal parece, mas isso, matematicamente, fornece para a gente uma ferramenta que nos permite analisar os materiais, considerar que os átomos deles, analisar a estrutura do material. Ao atravessar o raio-x, ao passar o raio-x por um cristal, eu vou ter uma figura que vai me trazer informação sobre a natureza dos átomos que estão lá dentro, o tipo atômico da tabela periódica, né? Então, saber carbono, nitrogênio, ferro e tal, e vou saber a distância entre eles, tá bom? E eu preciso desse conceito aqui, né, para cristais, para físicos, objetos que apresentam, essencialmente, um difratograma de difração de raio-x discreto. Vou mostrar o que é o difratograma de raio-x discreto para vocês daqui a pouco, tá bom? Então, isso aqui não é cristal, esses materiais aqui, se eu colocar na frente de raio-x e der um difratograma discreto, são cristais. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, agora eu vou falar sobre a difração de raio-x. Raio-x são ondas, né? E cristal é um objeto com ordem de longo alcance. Então, quem fez isso? Quem mostrou isso foi um sujeito que fez um experimento muito bacana em 1912. O Laue, é um pesquisador alemão que trabalhava na Universidade de Munique, e basicamente o que ele fez foi usar aquele tubo de raio-x, que está mostrado aqui. Esse aqui, teoricamente, é o setup experimental que ele usou naquela época, é um tubo de raio-x. Aqui tem um anteparo. Ele posicionou aqui um cristal e aqui uma chapa fotográfica, um material que sensibilizava. E o que ele observou é que ao atravessar o cristal, esse material, ele formava um padrão de difração que era desse jeito, ó, discreto. No lugar, aqui, ó, tá aqui os pontinhos. Esses pontinhos aqui quer dizer, raio-x bateu aqui, raio-x não bateu aqui. Pontinho quer dizer onde o raio-x sensibilizou o detetor. Pretinho aqui, ó, o feixe incidente, feixe direto, e aqui, olha, mudou a direção de propagação. Esse experimento de 1912, ele é revolucionário, porque ele mostra, de uma vez só, duas características muito importantes. Ele mostra o caráter ondulatório dos raios-x. Então, até aquela época, desde a descoberta do Röntgen, raio-x não se sabia se era o que era, por isso que eles chamavam raio-x, raios misteriosos. Então, o Laue mostra, onda, raio-x é onda eletromagnética. Aqui a prova que raio-x era onda eletromagnética saiu desse experimento, porque difrata. E cristais são construídos por um arranjo periódico de átomos. Num só experimento ele mostrou a natureza periódica do cristal e o caráter ondulatório dos raios-x. Esse experimento pagou o prêmio Nobel para o Laue, de 1914, né, pela descoberta de difração de raio-x por cristais. Está aqui a fotinha do Laue. O Laue viveu bastante, ele viveu até 1960. Né, é um dos personagens que ajudaram a gente a mudar a interpretação do mundo lá no início da física quântica, lá em 1912. Logo depois do Laue, o Laue faz esses experimentos dele aqui em junho de 1912. Em novembro de 1912, os ingleses, são os pais e o filho, Bragg pai, Bragg filho, eles reinterpretam o experimento do Laue da seguinte forma. Eles falam, vou interpretar. Ele fala um negócio chamado Lei de Bragg. Vou passar poucas contas para vocês aqui hoje, tá, gente? Nessa Lei de Bragg, o que ele fez? Tem um cristal com átomos periodicamente espaçados, está aqui, átomos periodicamente espaçados, formando essas linhas aqui, ó, esses planos. Então, o raio-x incide sobre esses planos e vai embora, está aqui sendo difratado. E o que ele mostrou é que, então, toda vez que você tem interferência construtiva, quer dizer que, se aqui tinha uma onda, ela tem que estar em fase, assim, ó, a onda. Para você ter interferência construtiva, eu mostrei para vocês o experimento lá de interferência, as ondas têm que se somarem. Então, se essa onda aqui, ó, chegou aqui, bateu, está indo com uma certa fase, e essa outra que continua viajando, você tem interferência construtiva do lado de cá, esse caminho aqui, ó, a diferença de caminho percorrido por essa onda aqui, ó, DE, deixa eu tirar isso aqui para enxergar as letras que eu coloquei, esse aqui que é o DE, esse caminho aqui, ó, DGE, ele andou mais do que o outro, AB, aqui, ó, essa aqui é a diferença de caminho. Se essa diferença de caminho for um múltiplo inteiro de comprimento de onda, eu vou continuar tendo fase com fase, máximo com máximo, vale com vale. Crista com crista, vale com vale. Eu tenho interferência construtiva. Se eu não tenho, se essa diferença de caminho não é um número inteiro de comprimento de onda, não tem interferência construtiva. Essa equação aqui, ó, ela permitiu construir equipamentos
e analisar várias estruturas na época, já em 1912. De novo, um faz o experimento em junho, publica lá nos Diários da Academia da Bavária de Ciência da Bavária, em alemão, 1912. 6 meses depois, os Braggs fazem essa reinterpretação do experimento do Laue, de difração por um cristal, propõem essa equação que é fundamental para a gente, chama Lei de Bragg, e determinam várias estruturas, vários ácidos, vários materiais simples, sal de cozinha, sulfeto de zinco, diamante, eles saem determinando um monte de estruturas. E por esse feito, eles também ganharam o Prêmio Nobel de Física de 1915 pela análise de estruturas cristalinas usando difração de raio-x. Então, o que esse pessoal inventou, o Röntgen com raio-x, o Laue com experimento, e os Braggs com a Lei de Bragg, o Laue com a concentração de raio-x era onda e cristal é periódico. E os Braggs com essa equação, eles permitiram que a gente começasse a analisar o mundo em escala atômica. Então, hoje em dia, a gente sabe dizer, por exemplo, quando eu olho para a estrutura do diamante, os átomos de carbono estão ligados uns aos outros no diamante, parecendo com essa figura aqui, ó, o marronzinho aqui, o escurinho aqui, é o átomo de carbono. E eles estão ligados uns aos outros, fazendo ligações químicas, que são esses tracinhos aqui, ó. Então, eu sei que dentro do diamante eu tenho os átomos de carbono colocados próximo, com geometria organizada dessa forma. Todo átomo de carbono é tetraedricamente, tem 4 outros átomos de carbono na sua vizinhança. Se a gente for analisar a estrutura do sulfeto de zinco, que era um anteparo fosforescente, que era um sensor na época, ele já tem essa estrutura aqui, ó. Os átomos amarelos são os átomos de enxofre, e o átomo azul, que são os átomos de zinco. Então a gente começou, a partir dos Braggs, a saber como a matéria estava disposta, desde que a gente analisasse a matéria na forma cristalina. Onde é que isso foi parar? Só para vocês terem ideia. Lá em 1945, esse conhecimento já estava disponível, você tinha várias moléculas que são importantes para a vida, sobretudo algumas farmacêuticas, né? Então, você tem a Röntgen, a Dorothy Röntgen, por exemplo, que em 1945 propõe um modelo para a estrutura da penicilina. Tinha acabado de ser descoberta a penicilina, o mundo tinha acabado de sair de uma guerra, e a penicilina como um antibiótico importante, né, para ajudar a gente a combater a infecção, né? A debilitar, acabar com a infecção, era importante conhecer a estrutura dela para saber como ela atuava. Então, essa senhora, Dorothy Röntgen, por exemplo, em 1945, usa difração de raio-x em cristais de penicilina para determinar a estrutura molecular da penicilina. Os marronzinhos são átomos de carbono, enxofre, nitrogênio, determina a estrutura da penicilina e de várias outras moléculas importantes aí na indústria farmacêutica, tá? Isso aqui foi feito exclusivamente com dados de difração de raio-x, já. Isso aqui é o jeito que ela enxergou essa molécula, são esses mapas de densidade eletrônica, onde que os átomos provavelmente estariam, e esse aqui é o modelo que ela construiu. Claro que a Röntgen ganhou o Prêmio Nobel de Química de 1964 por essa contribuição dela. E várias outras pessoas foram contribuindo, tá? Assim, eu escolhi algumas pessoas e alguns desenvolvimentos aqui, algumas inovações que são muito importantes para vocês entenderem de onde vem a difração de raio-x, qual a importância dela, inclusive, hoje em dia, na nossa vida, né? Então, a outra descoberta muito importante foi a estrutura atômica do DNA. A gente também sabia que existia o DNA, mas ninguém sabia qual era a estrutura. Então, a Rosalind Franklin, ela fez cristais de DNA e fez ela colocou os cristais de DNA na frente do feixe de raio-x e achou esse tipo de estruturas aqui, ó, esse tipo de padrão de difração. Só que analisando esse padrão, a disposição dos máximos de intensidade, aqui onde o raio-x bateu, ó, tá escurinho onde o raio-x bateu. Analisando essa geometria, essa disposição, essa turma aqui, ó, o Watson, o Crick e o Wilson, determinaram a estrutura de dupla hélice do DNA, tá? E por isso eles ganharam o Prêmio de Medicina de 1962. As medidas da Rosalinda são dos anos 40 e início dos anos 50. Ela faleceu antes do Prêmio Nobel. Por tradição, o Prêmio Nobel não é concedido a pessoas já falecidas. Então a gente menciona, é muito importante mencioná-la, porque ela fez os primeiros experimentos, mas ela não viveu bastante para fazer as análises. Então o prêmio é só do Watson, Crick e do Wilson, mas a gente gosta de falar da Rosalind porque a contribuição experimental dela para esse dado aqui, que é fundamental, foi muito importante. Então a gente passou, através de difração de raio-x, conhecer a molécula de DNA, essa aí que vocês ouvem falar várias coisas relacionadas a ela aí no dia a dia, né, na vida, de uma forma geral. E mais recentemente, a gente teve outras pessoas, essa senhora aqui, a Ioná, estava trabalhando com uma molécula que é muito importante para a bioquímica, para a vida, que é o ribossoma. O ribossoma é a fábrica de proteínas, é onde que dentro de uma célula de um ser vivo, as proteínas são produzidas. Essa estrutura se chama ribossoma.
Então, durante muitos anos, a Ionar tentou definir, com técnica de fração de raio-x, a estrutura do ribossomo. E o melhor que ela conseguiu fazer foi saber que o ribossomo tinha uma forma parecida com essa daqui, ó. Tinha essa forma meio estranha aqui, porque as medidas dela não deixavam ela determinar com clareza a posição dos átomos. Ela estudou mais de 4.000 cristais ao longo de ribossomo, fez várias medidas ao longo de uns 20 anos, e foi o melhor que ela tinha conseguido até 1987. E aí, lá no início dos anos 2000, o Venki Ramakrishnan, o pessoal consegue reestudar os cristais de ribossomo e determinar com precisão atômica. Isso aqui é uma representação artística de onde estão os átomos. Aqui são as fitas das proteínas, os pedaços de RNA, e eles conseguem determinar com precisão atômica a estrutura do RNA. E, obviamente, o Venki, a Ionar e os Stites, eles ganharam o Prêmio Nobel de Química de 2009 por essa descoberta, porque ensinou a todos aos bioquímicos, químicos, farmacêuticos e médicos como é que funciona aquela organela que nos seres vivos é responsável pela produção de proteínas. Isso aqui tem uma importância fundamental para entender como a vida funciona e como a vida é mantida, né? Essa história aqui do ribossomo. Ok, então, vocês entenderam já o contexto de fração de raio-x, agora eu vou gastar um tempinho só explicando para vocês, matematicamente, um pouquinho mais de base, de onde esse contexto da difração de raio-x, a importância, vocês já entenderam o que é difração, interferência, raio-x é onda, átomo, então raio-x é onda de comprimento de onda muito pequena, o anteparo, átomo é um bom anteparo para o raio-x, é um bom anteparo para os raio-x. Então, quando eu passo raio-x por um conjunto de átomos periodicamente espaçados, eu tenho uma figura de difração que eu vou mostrar, que eu posso interpretar e reconstituir o mundo em escala atômica. Eu consigo falar onde estão os átomos que compõem aquele material. Vou explicar mais ou menos de onde isso vem para vocês. Então, a radiação interage com a matéria de várias formas, a radiação pode ser absorvida, pode ser espalhada, pode ser transmitida. Transmissão deu origem lá a várias aplicações de radiografia, por exemplo. Espalhamento, esse é o que nos interessa, em particular, um que a gente chama de espalhamento coerente, a gente vai estudar o raio-x que é espalhado pela matéria sem mudar o comprimento de onda, sem mudar a sua energia, ele só muda a direção de propagação, e a gente também usa um efeito desse, que é o efeito fotoelétrico, para produzir o raio-x. O fato do raio-x ser absorvido, parcialmente absorvido, ele gera raio-x, para produzir o raio-x é característico, a gente usa um efeito dessa aqui, da interação da radiação com a matéria para produzir raio-x, e o fato de raio-x ser espalhado depois no cristal para tentar definir a estrutura do que eu estou medindo. São nesses dois contextos aqui que a gente está falando. Ok. No espalhamento elástico, ele tem uma característica, a energia da radiação que chega e que sai do material é mantida, então, ou seja, não existe uma perda de energia pelo material que atravessa a matéria. Ele simplesmente muda a direção de propagação, como está mostrado aqui no experimento de interferência, né? Tem uma radiação que está chegando com as ondas de um certo formato, ele encontra os átomos, o raio-x encontra os átomos aqui, ó, na minha figurinha do lado, e ele muda a natureza da propagação, e eventualmente vai sofrer interferências construtivas em alguns pontos, e é isso que a gente vai estudar. Esse espalhamento elástico tem um nome, chama espalhamento Rayleigh ou Thomson, né? E o fóton, ele só sai com um momento diferente, ele sai com uma direção diferente, mas ele sai com a mesma energia que ele tinha quando ele entrou no material. Microscopicamente, eu vou colocar poucas contas aqui para vocês. O que acontece é que o raio-x, então, é uma onda eletromagnética, está aqui uma onda eletromagnética, campo elétrico, campo magnético viajando no tempo e no espaço, ela está viajando. Esse raio-x entra no material, ele encontra os elétrons presentes nos átomos do material. O átomo percebe o campo elétrico e ele é acelerado com o campo elétrico, né? O campo elétrico acelera, lei de Newton, ele é acelerado, então ele responde ao campo elétrico. E quando ele é acelerado, ele emite radiação. Carga acelerada emite radiação. Aqui está o campo elétrico da radiação, aqui está o elétron, e aqui está a direção da aceleração. O átomo sobe e desce aqui, fora de fase com o campo elétrico. Campo positivo, o elétron vai para o lado, positivo vai para o outro. Aqui é o elétron preso no átomo, que é a radiação emitida. A radiação emitida tem uma forma que, olha, tem uma polarização para dizer que na direção da aceleração, nada é emitido. Seno de alfa, que é a direção que faz esse vetor aqui que posiciona a radiação, onde que eu coloco o detetor, em relação à direção da aceleração. Quando seno de alfa é 90 graus, está aqui, ó, nessa direção, se eu colocar esse vetor aqui para cima, não tem radiação. Radiação produzida tem intensidade, amplitude zero. E a amplitude é máxima quando esse seno de alfa aqui é 1, que é 90 graus. Então, quando o alfa é zero,
não tem radiação, seno de alfa é 0, quando o alfa é 90 graus é o máximo que eu produzi de radiação. Então, o que a gente diz é que, quando a radiação passa pelo material, ela é espalhada, de uma forma que está descrita com essa figura aqui, de tal forma que a intensidade dela é máxima nessa direção, que é perpendicular à aceleração pelo campo elétrico, e ela vai ser mínima aqui, não tem nenhuma radiação produzida nessa direção. Então, a intensidade da radiação espalhada, só mudar aqui, pointer, só um minutinho, deixa eu pegar esse aqui, pointer. Deixa eu pegar esse aqui. Ok. Então, a intensidade da radiação espalhada, ela depende, então, dessa direção que eu estou observando, tá? E de um monte de constante aqui que não vem ao caso, tá bom? Mas o importante é que ela é máxima na direção perpendicular à radiação. Isso aqui é o que a gente chama de a essência do espalhamento Thomson, espalhamento elástico. Esse que não muda a direção da radiação, que não muda a energia da radiação incidente. E quando ela atravessa a matéria. Opa, deixa eu ver aqui. Ok. Basicamente, o que a gente está dizendo, e aí, para voltar naquele experimento da interferência, a gente coloca os átomos, então aqui os átomos são pontinho 0, 1, 2, 3, 4, 5, aqui estão os átomos numa direção, periodicamente espalhados numa lista, aqui está a radiação incidente, está aqui meu raio-x. Quando eu jogar o raio-x, cada átomo desse vai espalhar o raio-x, e vai gerar uma onda esférica, está aqui, resultante disso. Como eles estão periodicamente espaçados, o fato de estar periodicamente espaçado, é possível mostrar, eu não vou mostrar matematicamente, que a amplitude da onda espalhada, se eu colocar um detetor aqui e contar o número de cliques do detetor, a amplitude da onda que chega, ela depende disso aqui, ó. Tem um termo de fase, um termo que não importa, tem uma amplitude que é proporcional a quanto que cada objeto desse espalha, mas tem essa razão aqui, de seno de NB sobre 2 sobre seno de B sobre 2, beta sobre 2 sobre beta sobre 2. Beta é um termo de fase. E o que a gente mostra é o seguinte, que quanto maior o número de objetos na fila, mais concentrado fica a radiação. Quanto mais objetos eu tiver na fila, mais concentrada a radiação fica. Então, a figura de fração, tal como eu estou mostrando aqui, do raio-x por uma fila de átomos periodicamente espaçados, é discreto. E daqui é aquele conceito de cristal. Cristal é tudo que eu ponho na frente do feixe raio-x que dá uma figura de fração desse jeito. Ou seja, que o raio-x, que é uma onda, passa a ficar concentrado, depois que atravessa esse material, em pouquíssimos pontos, como eu estou mostrando aqui. Aqui é a amplitude, tá? A amplitude da onda, ela é máxima e mínima, ela pode ser positiva ou negativa, né? A intensidade é o quadrado disso aqui, a intensidade é sempre o número positivo. Mas, então, o experimento que a gente está fazendo, para entender o espalhamento Thomson, a gente usa exatamente o mesmo que eu mostrei para vocês, que a água faz ao atravessar um obstáculo, ou que a luz faz ao atravessar o obstáculo, acontece a mesma coisa com o raio-x. A vantagem do raio-x, que foi que o Lowy, a grande contribuição do Lowy, foi que quando ele passa por um cristal, um objeto periodicamente espaçado, com os átomos periodicamente espaçados, esse padrão de fração fica discreto e a gente consegue medir mais facilmente. Só para generalizar, o que a gente fala é que você tem uma onda chegando numa certa direção, tem um objeto aqui que está na origem e tem um outro que está aqui, eles estão espalhando a mesma onda. Repara, a onda que está aqui, está passando no objeto 1, ela andou um tanto a mais do que a onda laser pointer. Essa onda que veio aqui, ó, nessa direção, esse pedaço que dá onda andou um tanto a mais, foi espalhado no objeto 1, puf. Essa daqui chegou aqui, foi espalhada no objeto 0, puf. Para que essa onda que passou por esse objeto em 0 e em 1 entre em condição de fração, ela tem que ter o número a diferença de caminho, que é a soma desse pedaço com esse pedaço, tem que ser o número inteiro de comprimento de onda, porque eu tenho crista com crista e vale com vale. E se eu colocar um detetor no infinito, eu posso considerar um detetor muito longe, em relação ao meu cristal, o meu material, é como se essa onda saísse paralela desse jeito, e essa diferença de caminho pode ser interpretada do mesmo jeito da equação de Bragg. Tá? Essa diferença de caminho aqui, vetorialmente, esses dois números aqui, eles podem ser reescritos e eles vão virar a equação dos Braggs, tá bom? E a gente vai mostrar que, como no caso unidimensional, que a amplitude da onda difratada, lá no caso 1D, era proporcional ao número de objetos na fila. Poder de espalhamento, número de objetos na fila. Quando você tem um cristal de verdade, em vez de ficar número de objetos, objetos na fila, ele fica proporcional à densidade de carga, como é que esses objetos estão espalhados, densidade é carga por unidade de volume, vezes o volume. Eu só transformo o número de objetos em densidade vezes volume. Trabalho essa equação aqui matematicamente, eu faço bastante conta, e a gente chega numa expressão que é fundamental para a difração de raio-x, que é uma coisa que a gente chama de fator de estrutura,
que é essa equação aqui, mostrando que as ondas do raio-x que atravessam o cristal se somam de tal forma que você tem a contribuição do poder de espalhamento de cada átomo, então cada átomo contribui com uma certa amplitude para essa soma. O átomo pode mexer um pouquinho em torno da posição de equilíbrio, tem um fator de temperatura, ele pode deslocar um pouquinho daquela posição ótima, e tem um termo aqui, ó, que depende da posição do átomo no cristal. Esse fator de forma, cada átomo tem um, então o poder de espalhamento de cada átomo é diferente. Isso aqui é o poder de espalhamento em função do ângulo, de um parâmetro que é angular. Então mostra que cada átomo se manifesta dentro de um cristal de um jeito, tem um poder de espalhamento diferente. Esses átomos podem mexer um pouquinho em toda a posição de equilíbrio, então esse fator de temperatura diz que os átomos, a representação que a gente dá para ele é uma densidade, é uma probabilidade de encontrar ele em toda a posição de equilíbrio. E essa expressão aqui, ó, mais importante, essa expressão é fundamental, é a partir dela que todos os experimentos de fração de raio-x são reinterpretados. Isso aqui é um ferramental matemático, né, fator de estrutura somatório de poder de espalhamento de um átomo, de todos os átomos presentes no cristal, tem fator de temperatura, vezes termo de fase. Isso aqui é o que me diz como é que a amplitude da onda que eu medi se relaciona com a posição do átomo e com a natureza química do átomo. Então a gente mede a intensidade, que é o quadrado disso aqui, e eu tento depois em experimento, dentro de construindo modelos, aferir posição e natureza química. Muito bacana isso aqui. Essa expressão é a equação fundamental que rege toda a história da difração de raio-x por cristais. Claro que, quando eu faço isso, depende se eu vou jogando o raio-x num cristal que... Se eu jogo o raio-x num cristal que é muito pequeno, eu não vou ver nada, porque se o cristal for muito pequeno, ele não difrata, o raio-x ele não vai interpretar aquele volumezinho ali como um anteparo útil, então a figura de difração fica um contínuo, de ter esses anéis contínuos aqui, ó. E quando a gente aumenta um pouquinho o tamanho do cristal, a difração fica discreta, tá bom? Para dizer que o que eu vou fazer de experimental, a minha detecção, meu raio-x, ao ser difratado por um cristal, pode me entregar dados desse jeito, com pontos máximos de interferência construtiva muito bem definidos, discretos, como vocês viram ali, que é o resultado da difração por uma linha de átomos, né? Ou contínuo desse jeito. Tem técnicas que interpretam a estrutura atômica da matéria baseada nesse princípio aqui, difração de monocristal, por exemplo. Tem técnicas que interpretam nesse aqui, difração de policristal, por exemplo. Eu vou mostrar para vocês algumas dessas aplicações. Então, é o que eu vou começar agora. Ok. Então, aplicação. Uso de difração de raio-x para investigar moléculas e materiais. A primeira aplicação disso já apareceu, como eu falei para vocês, lá em 1917, já tinha uma figura de difração de policristal, já foi feito lá, isso aqui vem de um livro importante, foi escrito pelo André Autier, que em 2012, né, 2014, a gente comemorou 100 anos de difração de raio-x, teve o Ano Internacional da Cristalografia, decretado pela ONU, foi uma grande comemoração, por conta de todos esses experimentos aí do Lauis e dos Braggs, né, a origem, essa turma que inventou coisas que revolucionaram o jeito que a gente enxerga o mundo, né? Então, já em 1917, já tinha gente com equipamentos para medir a difração de raio-x. Mesmo jeito que, vocês lembram, um ano depois da descoberta do raio-x, já tinha radiografia. 3 ou 4 anos depois da descoberta de difração de raio-x por cristais, já tinha equipamentos e pessoas analisando a estrutura atômica e em nível atômico de diferentes materiais. Essa técnica de difração de policristal, ela depende de você ter um tubo que produz raio-x, uma fonte de radiação X, é o tubo, mas pode ser um síncrono, pode ser um exfel, pode ser alguém que produz raio-x, que a gente consegue colimar numa direção, que são fendas, então o raio-x produzido vai em uma direção só. Então eu sei qual é a direção que ele está indo, está aqui a minha amostra que eu quero investigar, colimo o raio-x que sai e vou colocar isso aqui num detetor. A ideia aqui é a lei de Bragg, que a radiação incidindo aqui, ó, toda vez que o detetor passar por um ângulo que satisfaça a lei de Bragg, 2D, seno teto, toda vez que tiver uma família de planos aqui, que o raio-x está incidindo, que fizer clique no detetor, eu satisfiz a lei de Bragg. Satisfazer a lei de Bragg significa encontrar esses máximos de interferência construtiva aqui, ó. Vocês estão vendo, ó. Raio-x, nada, raio-x, nada, raio-x, nada. Então, toda vez que a lei de Bragg é satisfeita, você encontra isso aqui. Você tem um máximo de interferência construtiva. E as técnicas, hoje em dia, a gente mexe o tubo e mexe o detetor para procurar essas posições de interferência construtiva. Vou mostrar o equipamento para vocês. Os equipamentos que a gente tem no laboratório que fazem isso são esses aqui, ó, são 2. A gente tem fonte de raio-x aqui, você tem detetor, as fotos não estão ótimas não, tem os trocadores aqui de amostra, e são essas grandes máquinas aqui que a gente usa
para fazer essas análises, né? A gente tem fonte de raio-x, detetor, vou mostrar para vocês. Fonte de raio-x, tubo, tem os sistemas de fendas, tá? Tem a amostra, vai posicionada aqui no meio, e o detetor do lado de cá. Então, raio-x, amostra, detetor, lei de Bragg, a gente tem um experimento de difração de raio-x. A gente sabe onde é que estão os máximos de interferência construtiva. Para que isso serve? Primeira aplicação mais simples de todas, muito bacana, simplista, análise qualitativa, identificar o material. Por exemplo, se eu faço difração de raio-x de sal de cozinha, de silício, de diamante ou de grafite, cada um deles vão me dar esses máximos de interferência construtiva em posições diferentes. Por quê? Porque eles têm um arranjo atômico diferente. Os átomos desses materiais estão dispostos, um em relação aos outros, nesse cristal, de forma diferente. Primeiro que aqui tem átomo de sódio e de cloro, aqui só tem silício, aqui só tem carbono, aqui também só tem carbono, mas mesmo os dois que só tem carbono, diamante e grafite, os átomos estão colocados de uma forma diferente. O resultado é que a interferência produzida por eles é diferente, já que a vizinhança de cada átomo é distinta. Então, quando a gente olha o difratograma de difração de raio-x, de pó, desses materiais, cada um tem uma assinatura, cada um tem uma característica, eles têm tanto intensidades quanto posições distintas. Isso aqui é o ângulo onde é que a gente vai ter interferência construtiva, esse ângulo aqui onde que o detetor vai encontrar em relação ao feixe, tá? Isso aqui é o ângulo da lei de Bragg, que eu falei para vocês. Então, cada material vai ter máximos de interferência construtivas em lugares diferentes e com intensidade diferente. Ou seja, a figura de fração de raio-x dos cristais formados pelo sal de cozinha, NaCl, silício, diamante e grafite, são distintas. Ou seja, se eu quero saber qual que é o material, que eu não sei, eu olhei aquele pozinho que chegou no laboratório, que alguém produziu por algum motivo, faço a figura de fração de raio-x e eu sou capaz de identificar. Isso tem sido feito ao longo dos tempos. A última vez que eu olhei, só para vocês terem ideia, em 2003 e 2022, em março de 2022, você tem alguns bancos de dados com informações sobre diferentes materiais que a gente já conhece as estruturas. Tem um que chama ICSD, que é mantido lá pelo pessoal de Karlsruhe, tem da ordem de 250 mil estruturas inorgânicas e minerais. Então, a gente já conhece a assinatura de mais ou menos 250 mil materiais inorgânicos. A gente também já conhece a estrutura de mais ou menos 1.200.000 compostos orgânicos ou metalorgânicos. São esses que os químicos sintetizam quase todo dia nos seus respectivos laboratórios também. Tá? E a gente já conhece, tem um outro banco de dados que chama CODE, que tem da ordem de 500 mil estruturas depositadas. É o mix desses dois aqui. Então, analisando o conteúdo desses bancos de dados, eu faço a medida do laboratório, analiso o banco de dados, eu sei reconhecer qual material presente na minha amostra. E essa é uma pergunta muito comum que as pessoas fazem para a gente. Tem um material qualquer, tem um controle de qualidade de uma empresa, ou tem um produto que saiu de um laboratório de química, eles querem saber o que tem aqui dentro desse material. A difração de raio-x é uma ferramenta que permite avaliar o que tem lá dentro. É simples, é uma ferramenta analítica. Permite discriminar o que tem lá dentro. A medida não aparece bonitinha assim com essas linhas, não. Isso aqui é uma medida de verdade, é desse jeito aqui, ó. As linhas têm uma forma, e aqui, por exemplo, é a medida de um material que tem 1, 2, 3, 4 componentes. A gente consegue identificar os 4 componentes lá, tá? Então, a gente tem aqui um ajuste que a gente faz, e a gente consegue identificar todos os componentes dessa amostra aqui. Então, essa é uma medida de verdade. Isso aqui é só uma representação do que seria difratograma de raio-x. Difratograma de raio-x de verdade tem essa cara. Ok. Eu também posso analisar coisas muito pequenas. Está muito na moda hoje em dia analisar nanomaterial. Então, isso aqui foi um trabalho muito bonito, feito aqui uns anos atrás por um colega, que ele tinha uma agulha atômica, que a gente chama AFM, e ele conseguia aproximar a agulha do material e provocar uma reação química. Então, ele aproximava a agulha e tinha nitrato de prata no substrato, e ele estava formando os materiais com essa estrutura aqui, ó, e ele queria saber qual material que era esse. E aí a gente conseguiu, analisando isso aqui, era muito pequenininho esse nanomaterial, fazendo a iluminação usando raio-x bem focalizado sobre as amostras, a gente conseguiu mostrar que isso aqui era prata metálica, simplesmente porque na figura de difração de raio-x apareceram picos característicos com o material que é prata metálica. Então a gente soube, por esse experimento, que a transformação que esse colega estava fazendo estava levando o material dele, que tinha uma certa aplicação, a transformar-se de nitrato de prata em prata metálica. Só que, ó, a gente está falando de coisas muito pequenininhas, ó, de 1 micron, tá? Olha essa barrinha aqui mede 1 micron. Então a gente está analisando esses átomos que apareceram aqui, ó, muito pequenininhos, essa estrutura aqui, essa nanoestrutura dele aqui. Ok?
Os bancos de dados são abertos, então, se você entrar no CODE é o Crystallographic Open Database. Quem precisar, e os técnicos que estão me ouvindo, as pessoas que trabalham com difração, e alguns já sabem, outros não, mas esse banco de dados, que é o CODE, é aberto. Então, quando você faz a medida de difração de raio-x, você pode conferir a estrutura que você tem lá, identificar o seu material, analisar isso aqui, a posição dos picos de difração, o máximo, a posição e as intensidades relativas. A assinatura é posição e assinatura relativa. A posição tem a ver com o ângulo que o detetor faz em relação à direção do raio-x emitido e as intensidades relativas entre as diferentes reflexões, que os diferentes picos aqui que a gente está vendo. Ó. Então, você vai lá no CODE, você acha, pode identificar. O CODE é aberto, todo mundo com acesso à internet consegue consultar um material. O ICSD, as pessoas que trabalham em instituições de ensino e pesquisa têm acesso através da CAPES. A CAPES paga o acesso a esse banco, ele é um pouco mais sofisticado, tem estruturas de melhor qualidade, mas é um banco bastante sólido, assim, de muita qualidade, e a pessoal da pesquisa tem acesso a ele através do portal de periódicos da CAPES. Então, guardem esses nomes, isso aqui são ferramentas que estão disponíveis aí para quem usa difração de raio-x para fazer análise qualitativa e também quantitativa, eu vou falar agora. A análise qualitativa, isso aqui é um outro resultado que a gente tem aqui de um trabalho que tinha um material que, por fato de ser aquecido, fazia o material se transformar. Então, o que a gente vê aqui, ó, que o material a uma certa temperatura, 570 Kelvin, ele tem um padrão de difração. À medida que a gente aquece, ó, ele muda o padrão de difração. Ó. Olha aqui, tinha 3 reflexões, virou uma, tá vendo? Aqui tinha 2 reflexões, desapareceram. Aqui, esse aqui, apareceram 2 reflexões que não tinha em nenhum outro lugar. Então, isso aqui mostra transformações do material à medida que a gente aquece o material. Então, difração de raio-x também permite a gente saber se esse material é estável ou não em certas condições termodinâmicas. Então, eu posso fazer experimentos, seja em temperaturas diferentes, pressão diferente, condições de umidade diferente, e aprender se o material está se modificando ou não por conta desse ambiente termodinâmico distinto. Então, a técnica também serve para isso, ela é útil para esse tipo de transformação também. Ok, o que mais que eu tenho aqui? Vamos lá de aplicação. Aí, nos anos 60, apareceu um senhor, que eu faço questão de colocar a foto dele aqui, que chama Hugo Rietveld, que é um holandês, que falou o seguinte: não, gente, espera aí, vocês estão fazendo análise qualitativa, mas eu posso fazer uma outra coisa. Eu posso não só identificar os materiais, mas eu posso dizer quanto de cada material está presente na amostra. Se eu fizer uma análise das contribuições, porque eu tenho um fator de estrutura de cada material, se eu souber quanto que cada material está difratando, está contribuindo para a figura de difração completa, eu sei quantificar o material que está lá. Quem fez isso foi o senhor, que chama Hugo Rietveld. Então, a ideia dele era que a minha estrutura, o meu difratograma medido é a soma das contribuições de cada um dos constituintes do meu material. Então, cada constituinte do meu material difrata de um jeito, contribui para as intensidades que eu estou medindo de um jeito, e tudo que eu tenho que saber é o seguinte: se eu sei a forma da linha, eu consigo ponderar, então, agora, a forma da linha tem a ver com a técnica que a gente usa, é intrínseco dos equipamentos que a gente usa. Se eu sei a forma da linha, eu posso, então, fazer um cálculo, é o seguinte: aquela medida que eu fiz é uma contribuição de diferentes materiais. E eu posso tentar, com programas de computador, fazer uma diferença, fazer um ajuste, de tal forma que aquilo que eu estou calculando, a partir do que eu suponho que esteja no material, intensidade do seu material, aquilo que eu estou calculando a partir da minha suposição tem que bater com o que eu observei. Então, quando a gente faz uma coisa que chama mínimo quadrado, quando a diferença entre o calculado e o observado é muito perto de zero, eu afirmo que eu tenho um bom modelo, que eu descrevi satisfatoriamente a constituição do meu material com as quantidades corretas. Isso é uma outra aplicação importante, quantificação de fase. E aí quero dar um exemplo para vocês, ele não é novo não, mas ele é muito bacana, porque mostra como é que o mundo funciona. Então, tem muita gente, todo mundo aqui já tomou remédio, você compra droga, vai na farmácia ali, você compra uma aspirina, compra um ibuprofeno, a gente compra lá um genérico qualquer. Uma droga muito emblemática que é vendida no mercado é uma que chama bembedazool, que é um antihelmíntico, né? É um vermífugo que eu acho que todo mundo no Brasil, né? Todo mundo que já viajou, tomou água por aí afora, já teve o médico falou: toma o bembedazool. O bembedazool tem essa molécula aqui, ó. Bembedazool é essa molécula. Está aqui mostrado que ela é relativamente complicada. Mas esse bembedazool ele existe em 3 isômeros. Essa molécula pode ter 3 geometrias diferentes. Ele tem a forma A, a forma B e a forma C. Cada uma delas forma um sólido cristalino com uma certa estrutura,
que quando eu faço a medida de difração de raio-x, olha, é distinta. Então, isso aqui é a medida de difração de raio-x das 3 formas que essa molécula que chama mebendazol existe. Então, quando você toma, vai na farmácia e fala, me dá o mebendazol, o médico recomenda, você entrega a farmácia, o farmacêutico fala, eu quero comprar o mebendazol. Só que a indústria sabe que ele existe na forma A, B e C. Pois bem, a forma A, se tiver mais de 30% da forma A na composição, tá? Esse material não presta, esse material não é bom para o ser humano. Ela é inócua para a gente. Essa aqui não mata verme algum, e nem a forma B. O que mata os vermes só a forma C. Os vermes que esse medicamento combate, eles só a forma C que combate. Então, a droga que você compra na farmácia tem que ter a molécula na forma C, nessa configuração C. Se não tiver, ela não serve. E aí tem um trabalho de um colega, o Carlos Paiva, lá de Araraquara, em São Paulo, que ele foi no mercado e comprou vários mebendazóis que são vendidos aí, ó, de vários fabricantes. Ó, não vou colocar os nomes aqui, isso não é importante, que são as amostras. E o que ele achou numa análise quantitativa, baseado nesse método Hugo Ritmo? Ele falou, olha, então a minha draga que eu te comprei na farmácia pode ter a forma A, mais a forma B, mais a forma C. Quanto de cada uma que tem? Ele fez a análise quantitativa. O que ele descobriu? Ó, que somente 1, 2, 3, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, de 13 formulações, só 3 tinham a forma C, que é aquela que serve para a gente em quantidades relevantes. Todas as outras são placebo. Ou seja, a gente vai lá e compra um remedinho, achando que está levando o que interessa, e está comprando um placebo. Está cheio disso por aí. Hoje de tarde, vocês vão ouvir algumas pessoas falarem disso. Tem várias drogas e várias composições que, porque muda essa estrutura, você tem essa isomeria, acaba que você compra gato e leva lebre. Então, o mebendazol, por isso que os médicos falam, você toma 3 dragas, porque a chance de você tomar a que está certa, a que realmente mata lá os vermes que você está querendo combater, você tem uma chance maiorzinha disso acontecer. É interessante isso, né? Então, para dizer, de 12, só 3 tinham formas relevantes. A gente está comprando placebo. Tudo bem que é um remédio baratinho, mas você compra o negócio, você não leva o que precisa para o seu remédio. Para fazer o que você precisa, o remédio não faz o que precisa, porque você não tomou a composição correta. Então, isso aqui é a análise quantitativa de fármacos, de difração de raio-x é fundamental para isso, para controle de qualidade. Desde a matéria-prima que entra na indústria, para você saber o que está entrando, quanto depois a composição final, a formulação, para a gente ter certeza que está tomando aquilo que realmente vai fazer a diferença aí no combate vai fazer que a molécula vai servir para o fim que ela se propôs, né? E para a turma de mineralogia, é muito comum você ter materiais muito complicados, o pessoal, que eles querem saber, por exemplo, eu tenho um mineral aqui, do que ele é composto? Isso aqui é muito comum entre o pessoal de Minas aí que está querendo fazer uma extração de mineral qualquer. Eles chegam com as amostras dos laboratórios de difração de raio-x cheio de coisa. E esse aqui é um resultado bem bacana, que mostra que a gente conseguiu identificar uma amostra mineral que foi enviada ao laboratório, quem fez esse trabalho aqui, conseguiu identificar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 amostras, 8 materiais diferentes, com quantificação, com precisão de 1%. Então, é um ajuste, usando o método de Rittel, me permite fazer uma quantificação muito boa, porque a amostra era muito boa, de diferentes minerais presentes naquela amostra que chegou no laboratório. Então, a gente faz não só análise qualitativa, identificar os materiais presentes, essa medida aqui, quanto quantitativa, dizer quanto de cada material que estava presente nessa amostra. Isso é o método de Rittel para fazer quantificação de materiais presentes numa certa amostra cristalina por técnica de difração de raio-x. Ok. A gente também, uma das máquinas que a gente tem possibilidade de analisar filmes finos. É um outro jeito de se produzir amostras. A gente, em vez de dispor esse material na forminha de um pó, que eu mostrei aqui para vocês, em vez de colocar o material na forma de pó, devia ter mostrado a amostra, o porta-amostra, vou colocar a amostra na forma de um filme. Vai ser só uma camadinha de amostra em cima de um certo substrato. É um filme mesmo, é como se eu revestisse o substrato com esse material. Sempre a mesma técnica, tubo de raio-x emitindo radiação, fendas para colimar, porta-amostra, que eu posso posicionar esse filme, de todo jeito que vocês puderem imaginar, detetor, que eu vou mexer, variar a posição do tubo e do detetor em relação à amostra, e vou fazer minha medida de difração de raio-x. E nesse caso aqui, olha, isso aqui é só o resultado para um filme de níquel, de um material que a gente chama de MOF,
é um material que é poroso. Eu vou falar um pouquinho do MOF aqui no final, porque eu acredito que vocês vão entender por quê. É um material que aqui é um vidro, tá vendo? A gente depositou um filme desse material, e aí analisando, então, esse material obtido sob diversas condições, diferentes condições termodinâmicas, a gente pode ver se o material estava sendo formado ou não. Quando eu falei lá atrás daqueles sensores de raio-x que o pessoal da indústria médica usa, quase tudo, vocês viram um monte de lâminas, quase tudo do que ali é filme. Então, depositar material em cima do substrato é fundamental, muitas vezes, para algumas aplicações que a gente quer ter para os materiais. Então, ser capaz de caracterizar filmes, materiais depositados em certos substratos especiais, é muito importante para a turma que procura aplicação por certo material. Então, essa aqui é uma turma que está procurando aplicação para essa MOF 74, que é um material, então, na forma de filme, e está caracterizando a integridade química e física desse material quando depositado sobre um substrato. É, uma certa forma, controle de qualidade. Ok? E aí, rapidamente, já que isso vai ser objeto da aula do Bernardo amanhã, ele vai falar muito tempo sobre isso, mas eu tenho que falar de outra aplicação aqui, quero mencionar mais uma aplicação, que é a difração por monocristal. Está aqui, ó, difração por monocristal. Figura de difração, filme que leva raio-x, não tem raio-x, tem raio-x, não tem raio-x, ó. Padrão de difração discreto. Isso aqui é o raio-x atravessando um cristal, um monocristal. Isso é feito em máquinas que são bem legais. A gente tem duas máquinas dessa aqui no laboratório de cristalografia. Tem essa daqui, que é a mais antiga, que tem lá os tubos de raio-x. Eu produzo raio-x com 2 comprimentos de onda, cobre e molibdênio. Tem um detector, que tem a ver com aqueles princípios de detecção que eu mostrei para vocês. E a gente coloca a amostra numa posição aqui, que eu vou mostrar, dar um zoom ali, para se movimentar em relação ao feixe de raio-x. Essa aqui é uma outra máquina que a gente tem no laboratório, essa que acabou de chegar, é o Synergy, essa aqui a gente chama de Gemini, essa aqui a gente chama de Synergy, essa é uma máquina mais antiga, 10 anos de uso, essa 1 mês de uso, né? Mesma coisa, está aqui os tubos produzindo a radiação, isso aqui é só um sistema para que a gente consegue controlar a temperatura da amostra, a gente consegue aquecer e esfriar um pouco a amostra, está aqui o detetor, a amostra fica aqui nessa pontinha aqui, ó, e o raio-x passando por ela. Quando o raio-x passa por a amostra, na técnica de monocristal, está aqui, ó, tubos de raio-x, sistema para mexer a amostra, detetor do raio-x, sistema para observar a câmera de baixa temperatura, a amostra fica aqui posicionada na frente do feixe de raio-x, a gente consegue fazer a medida desse jeito. Ó. Então, o cristal que está na frente do feixe de raio-x produz figura de difração discreta. Isso é um cristal, porque esse aqui está discreto. A interpretação disso aqui, matemática, usando aquelas equações, o fator de estrutura, e o fato de que eu meço a amplitude da onda difratada, o fato que eu sei que isso aqui é proveniente, então, de alguns planos que obedeceram a respeitar a lei de Bragg. E ondas contribuíram para isso, fazendo intensidades construtivas nesses pontinhos. Sabendo aquela expressão que eu falei, que era o fator de estrutura, tá bom? Eu consigo fazer uma conta para determinar a densidade eletrônica, em vez de saber onde é que está tendo o máximo de interferência construtiva, eu vou perguntar quem foi o átomo, onde estavam os átomos que geraram máximo de interferência construtiva nessas posições que a gente fez aqui. Quero só mostrar que essa figura aqui está distorcida em relação a essa, que é a reconstrução. A gente faz tudo isso em computador. A gente mede desse jeito e analisa desse jeito aqui. Isso aqui é uma reconstrução daquela imagem laranjada. As cores são irrelevantes, tá, gente? A gente que escolhe. Isso aqui não é que o detetor é amarelo, não. Cor a gente coloca qualquer cor que a gente quiser na imagem. Aqui é importante só mostrar a diferença. Aqui é 0 de intensidade, aqui é uma intensidade muito alta. Aqui é 0 de intensidade, aqui é uma intensidade muito alta. Então, fazendo essa conta aqui com o fator de estrutura, isso aqui chama transformada de Fourier, calculando a transformada de Fourier do fator de estrutura, que é uma matemática bonita aqui por trás, sempre no computador, a gente consegue determinar as estruturas. A gente consegue dizer o que estava lá dentro daquele meu cristal. Consegue analisar e dizer quais os átomos estavam aqui dentro, compondo esse cristal, quais os átomos estavam aqui, como eles estavam em relação aos outros. Ok, isso é em computador. Então, isso, quem vem aprender essa técnica, tem muitos estudantes, tem muita gente que aprende isso como ferramenta para fazer pesquisa de ponta. Vocês viram lá, para estudar proteína é a mesma coisa, estudar moléculas farmacêuticas é a mesma coisa, estudar mineral é a mesma coisa. Todo mundo que quer estudar as propriedades, relacionar propriedades atômicos materiais, precisa passar por aqui. E esse aqui é o material que eu falei para vocês da MOF, eu quero só comentar, porque isso aqui, na minha opinião, é o próximo, é questão de ano, de tempo para isso aqui pagar o próximo prêmio Nobel pela quantidade de aplicação. MOF são materiais porosos, no caso da MOF 74 é um material poroso infinito, então
Você tem uma estrutura como se fosse um prédio cheio de vazios. Então, você consegue fazer estruturas muito grandes com vazios enormes e na forma em átomos, tá? Então, é como se os átomos construíssem as vigas e pilares de uma obra e a gente pode colocar o que quiser lá dentro da MOF. MOF são materiais com essas propriedades. Eles começaram a ser pesadamente estudados, são conhecidos há muito tempo, mas desde 2005 começaram a ser muito estudados. E a MOF 74, em particular, é essa que tem essa cavidade com essa forma que ela forma os hexágonos, cavidades hexagonais. E dá para encher essa cavidade com coisas e mudar as propriedades das coisas. A gente fala são guest e host. Esse material aqui, ele hospeda alguma coisa aqui dentro. E ao hospedar alguma coisa aqui dentro, ele muda tanto a sua propriedade quanto a propriedade do hospedeiro. Imagina, um prédio, eu posso ter várias funções para o prédio. Eu posso transformar um prédio de uma residência num hospital ou num supermercado. Eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu tenha estrutura correta para colocar coisas lá dentro. Então, as MOFs oferecem esse framework, essa estrutura tridimensional, que eu coloco um monte de coisa lá dentro e estudo. Então, a gente tem isso aqui, eu estou falando de MOF porque eu gosto, eles são materiais importantes, com muitas aplicações hoje em dia, e, na minha opinião, vão ser os próximos... Um prêmio Nobel vai sair por isso aqui, pelo interesse e descoberta de algumas dessas MOFs. E quando a gente faz de fração de raio-x, a gente consegue estudar. Então, por exemplo, nessas MOFs, a estrutura do que está lá dentro, a gente consegue estudar a natureza do que está sendo hospedado. Isso aqui é uma imagem de verdade, vermelho, branco, aqui são os átomos, cinza são os átomos de carbono que compõem a estrutura da MOF, vermelhos são de oxigênio, os azuis são os metais. A gente pode colocar diferentes metais nessa MOF e fazer sempre a mesma estrutura. Ela é invariante a troca dos metais no sítio metálico, é muito engraçado. Esse sítio metálico está coordenado por oxigênio, eu posso trocar ele do jeito que eu quiser nessa MOF aqui, posso colocar zinco, cobalto, magnésio, ferro, manganês, cádmio, níquel, bário, por aí afora. Então, assim, em função do sítio metálico, eu tenho certas coisas que ficam na cavidade, certas moléculas ficam na cavidade, e eu ainda posso trabalhar para trocar essas moléculas. Aqui, por exemplo, aqui eu mostro uma MOF que é de cobalto, que eu só coloco água nas cavidades, então tem molécula de água na cavidade, deixo um buraco maior, e aqui eu tenho uma MOF que eu coloco uma molécula que chama de metilformamida na cavidade, e eu consigo trocar a água por dimetilformamida. Esse é um trabalho que você aprende a analisar a estrutura do que está dentro da cavidade da MOF por técnicas de difração de raio-x, essas aqui que eu acabei de mostrar para vocês, colocando um raio-x, um cristal na frente do feixe de raio-x. Eu vou passar para frente, porque eu não quero me delongar demais, para terminar. Então, só uma parada, um parêntese, que nesse processo é muito comum o pessoal que faz pesquisa querer sintetizar um material. Então, você vai para o laboratório, você sintetiza um material imaginando que fez o material do seu interesse, o camarada lá do mebendazol. E é muito comum que as coisas não dão tão certo quanto você queria. E vira e mexe, você pode se deparar com intermediários, que você então traz os cristais para o laboratório, fazer análise, análise mesmo, você acaba descobrindo que o que você achou que você tinha feito não era bem o que você tinha feito, mas tem outras propriedades interessantes. Então, acaba que, como ferramenta analítica, vira e mexe, você tem um cristal que você acha que foi formado por uma molécula indesejada, e essa molécula indesejada pode ter propriedades interessantes para você. Aqui são moléculas indesejadas que saem do resultado da síntese dessas MOFs 74, dessas MOFs, tá? Que o pessoal aqui no laboratório trabalha. Então, quando a gente vê essas moléculas, fala, opa, algo aconteceu na síntese, ou opa, alguma questão termodinâmica durante o processo sintético tem que ser retrabalhada. Mas, muitas vezes, você tropeça em coisas que você não queria e chega onde você queria. Não preciso dar o exemplo do Viagra, né? Foi algo desse tipo que aconteceu com o Viagra. Da estrutura da molécula, da finalidade que ele tinha sido proposto ao fim que ele é usado, aquela droga lá que está por trás do Viagra hoje em dia. Então, nem sempre o indesejado é desinteressante. Às vezes, o indesejado pode se mostrar mais interessante do que você está estudando. Então, para terminar, né, um conselho aí para os de coração puro ainda, né, vocês, aqueles que pretendem começar a carreira na pesquisa e ficaram curiosos aqui com difração, ou mesmo aqueles que já estão trabalhando com difração de raio-x há mais tempo e querem aprofundar, ou que querem usar essas técnicas que eu acabei de apresentar de forma bastante superficial, tá, gente? Nada aqui foi esmiuçadíssimo, mas era para o público, está variado, então eu queria informar as pessoas. Então, para aqueles de corações abertos, eu quero dizer o seguinte: difração de raio-x, o resumo, eu gosto de mostrar isso aqui, ela impacta diferentes áreas do conhecimento humano. Os químicos,
a essência do trabalho do químico seria prever estruturas cristalinas, estrutura de moléculas, baseada na composição química do material. Então, o que os químicos queriam é sair daqui do átomo. A gente conhece os átomos, a gente conhece a tabela periódica, os químicos são muito bons, conhecem muita coisa de propriedade atômica. Eles queriam, a partir dos átomos, construir as estruturas, saber, quando eu colocar 5 átomos de carbono perto, em tal temperatura, o que vai virar? Colocar tantos átomos de carbono, tanto de manganês, tanto de potássio, o que eles vão virar? Eles queriam, então, a pergunta para um químico, muitas vezes, é por que um dado cristal tem uma certa estrutura? Ou seja, como é que eu saio do átomo e chego na molécula? O problema é que, embora a gente já saiba muita coisa, a gente tem banco de dados, como vocês viram, com milhões de estruturas reconhecidas, a gente continua, é muito complicado você fazer uma modelagem adequada de interações em níveis atômicos e intermoleculares. Então, embora a gente saiba muito, ainda falta muito para saber, para permitir os químicos fazerem previsão que levem do átomo às estruturas, às moléculas. Isso aqui ainda é um trabalho experimental. Existe um esforço enorme de começar a fazer isso em computador, né, inteligência artificial, modelagem de várias coisas que a gente trabalha, grandes conjuntos de dados com milhões de estruturas aí, é possível você pensar em modelagem também, mas boa parte do trabalho ainda é colocar mais estruturas no banco de dados e dizer, e tentar descrever as estruturas, as interações, para que seja possível, quem sabe, no futuro, a gente não precisar mais de, a gente passa para poder prever coisas dentro de computador antes de sair fazendo de qualquer jeito, tá? Antes de gastar energia e recursos para produzir os materiais. Os físicos são a categoria de pessoas que usam a cristalografia para planejar e modificar estruturas e obter ou ampliar propriedades macroscópicas específicas. Então, teve um prêmio Nobel lá de 1911, que foi pago por Onnes, que foi o sujeito que descobriu a supercondutividade. Basicamente, ele estava lá em 4 Kelvin, ele estava trabalhando com mercúrio, e ele descobriu que a resistência do mercúrio cai a zero abaixo de 4,2 Kelvin. Está medindo a resistência dos materiais. Esse cara descobriu a supercondutividade. Então, em mercúrio, em 4 Kelvin, a propriedade é muito importante, você poder conduzir, ter um condutor que não oferece resistência à condução de elétrons é muito importante, mas olha, a gente está trabalhando com 4 Kelvin, temperaturas muito baixas, e com mercúrio, que é um bicho esquisito. O que os físicos já fizeram? Inventaram ligas, entenderam o processo, primeiro os físicos entenderam esse processo, o que significava a supercondutividade, inventaram ligas que não tinha nada a ver com aquilo ali era o mercúrio, que tinha uma composição de ítrio, bário, cobre e oxigênio, tá? E eles já conseguiram inventar cristais que a 90 Kelvin já apresentavam supercondutividade. A física é a mesma, o processo que leva à supercondutividade é a mesma, os materiais são completamente diferentes. O que os físicos fizeram? Engenharia de cristais. Entenderam a propriedade, acharam materiais que têm a mesma propriedade, mas em temperaturas mais elevadas. E até onde me consta, o recorde de supercondutor, eu acho que ainda é esse, é uma variante aqui do que a gente chama de Baco, que é do Gauss, foi feito em 94, uma liga que tem mercúrio, bário, cálcio, cobre, que já tem supercondutividade a 135 Kelvin. Isso aqui já permite um monte de aplicação. Supercondutividade, se vocês forem olharem aí, tem sido usado como alternativa ao transporte de grandes quantidades, né? Esses trens, a China já tem várias linhas de trem rápido funcionando com esse princípio, o trem levita. Então, você põe um trem para levitar, você usa a supercondutividade, o trem levita e você consegue deslocar sem atrito, que gasta muito pouca energia. Então, tem aplicações aos montes derivados aqui da supercondutividade. Então, os físicos são esses caras que pegam a propriedade, desenvolvem materiais ou procuram materiais que têm a mesma propriedade em temperaturas ou em condições termodinâmicas que permitem a utilização desses materiais. Aqui eu mostrei o exemplo para vocês da evolução da supercondutividade, onde é que foi parar. E tudo isso aqui foi feito com cristalografia e difração de raio-x. As estruturas e o reconhecimento, as propriedades não precisam de difração, mas para você saber como fazer a propriedade se manifestar, você precisava de conhecer a estrutura em nível atômico dos materiais. Os biólogos são essa gente interessante que sabe que usam cristalografia para determinar a estrutura de macromoléculas, proteínas e enzimas, e relacionar forma e função. Forma em proteína está relacionada à função. Aqui, olha, tem uma proteína do papiloma vírus bovino, que é o mesmo, muito parecido com o papiloma vírus humano, que causa verrugas e que está no cerne aí de uma doença chata, que é câncer de colo de útero, né? Então você tem a proteína abrindo, quando o vírus entra, infecta uma célula, ele vai se reproduzir. A proteína responsável por abrir a fita de DNA do vírus para ele começar o processo de reprodução é essa daqui, a gente chama de BPV. E aqui mostra como é que essa proteína age para abrir a fita do vírus. Então essa proteína existe no vírus, tá? Aqui está o DNA do vírus e essa proteína,
e é assim que essa proteína em particular, abre o vírus e permite que ele replique e acaba gerando lesões que eventualmente pode evoluir para câncer, né? E como eu já tinha falado do ribossoma, que é muito bacana, que eu recomendo vocês procurarem, a palestra do Venk Ramakrishna, quando ele recebeu o prêmio da ONU para explicar o ribossoma, é simplesmente qualquer coisa. Quem tiver curiosidade, entre lá no site do Prêmio Nobel e procure a palestra onde está explicado o funcionamento do ribossoma, uma coisa maravilhosa. E isso conhecido a nível atômico. A gente sabe o papel de cada átomo hoje em dia na estrutura, na produção de proteínas, aqui olhando como é que o ribossoma funciona. É muito especial, muito especial. Então, os biólogos usam forma para inferir função. E muitas vezes, não só para compreender fenômenos da vida, mas para também remediar, né? Você entende a função, você pode, eventualmente, se for um problema, remediar. Várias dessas coisas que eu falei para vocês estão descritas no artigo da Nature de 2014, que chama Pedras Fundamentais da Cristalografia, Milestones in Crystallography. A cristalografia é tão importante para a humanidade, como eu falei, a ONU declarou em 1914 o Ano Internacional da Cristalografia, e nesse artigo tem todas as evoluções relevantes que chegaram e permitiram que a cristalografia de fração de raio-x fosse uma ferramenta tão fundamental para a estrutura, para o reconhecimento da estrutura em nível atômico como ela é. Tá? Então, para quem tiver curiosidade, para entender as coisas, a história, esse aqui eu recomendo esse artigo aqui para todo mundo, esse artigo da Nature, que chama Milestones in Crystallography, de 2014. E, finalmente, eu quero terminar só falando, avançar aqui, mostrar que a cristalografia, como vocês viram, eu fui escolhendo alguns desenvolvimentos importantes, mas é a área das ciências duras, da física e da química, que tem a maior concentração de pessoas que ganharam prêmios Nobel, que deram contribuições horizontais na ciência, por conta de questões relacionadas à difração e cristalografia. Desde o Röntgen, que é o primeiro prêmio Nobel da descoberta do raio-x, então o primeiro prêmio Nobel foi para quem descobriu o raio-x, os Lau e os Braggs, de Broglie, a turma que trabalha com difração de elétron, isso aqui são os prêmios Nobel em física, tá? O pessoal que descobriu que difração de nêutron. Na medicina você tem o Watson, Crick e Wilkins, que da hélice do DNA, e a química tem um monte de gente, muitos prêmios Nobel. Pessoas que trabalharam com enzimas, com fármacos, pessoas que determinaram as primeiras estruturas de proteína, pessoal que recentemente fez, o pessoal que fez a estrutura de canais, células importantíssimas, estruturas importantes no funcionamento da gente, para regular a pressão, funcionamento do sistema nervoso, canal de potássio, o pessoal do ribossoma e receptores de temperatura e calor, esses sensores que a gente tem na pele, recentemente, como é que funciona a percepção de calor e de toque na pele da gente, tem um receptor para isso, a estrutura foi feita ano passado, então o pessoal ganhou um prêmio Nobel também, então são vários prêmios Nobel para desenvolvimentos, tanto de técnicas quanto de resultados usando difração de raio-x e cristalografia. É uma área ainda de bastante importância como suporte para o desenvolvimento da pesquisa e tecnologia e para fazer, como vocês viram aí, para entender várias coisas na natureza, né, vários processos naturais. Terminar aqui dizendo que no laboratório, quem vier aqui nos visitar vai encontrar pessoas, então o laboratório de cristalografia tem pessoas que trabalham lá, a equipe atual do laboratório, faltando duas aqui que não gosto muito de ser fotografado, mas que estão no laboratório, essa daqui, né, você tem os técnicos do laboratório, eu, 2 técnicos do laboratório, e os estudantes de pós-graduação, né, a Juliana, o João, o Lucas, a Isadora, o Fernando, são as pessoas de quem vier no ISEX, quem vier Brasil, Minas Gerais, Belo Horizonte, o FMG, ISEX, Departamento de Física, Laboratório de Cristalografia, vai encontrar algumas dessas pessoas lá dentro, todas elas vão receber vocês com muita satisfação para mostrar tanto o laboratório quanto as técnicas, para explicar o que a gente faz e eventualmente até mesmo poder, quem sabe, ajudar vocês com perguntas que vocês tenham relacionadas, perguntas que vocês tiverem, perguntas científicas e tecnológicas que as nossas técnicas permitirem responder. E, claro, eu tenho que terminar também agradecendo a quem nos fomenta, e nos fomenta muito, porque esses equipamentos, e essa é uma técnica muito cara, os equipamentos, a gente, são muito caros, eles custam muito caro para serem adquiridos, e a sua manutenção custa muito caro. Em um laboratório como de difração o LabCRI, o Laboratório de Cristalografia da UFMG, não existiria se não fosse projetos, se não fosse financiamentos volumosos vindos da FINEP, né, que é uma agência do governo federal, financiadora de projetos, da FAPEMIG, que é outra agência de fomento aqui do Estado, do governo de Minas Gerais, da CAPES,
que é outro órgão federal, do CNPq, que é outro órgão federal, e a turma da UFMG, que nos alberga, que nos dá espaço, água, eletricidade, pessoal, para manter isso funcionando. Assim, os números de laboratório de pesquisa como esse são muito expressivos. E essas agências todas aqui, esses atores todos, têm que ser agradecidos, muito agradecidos, por nos permitir, então, cumprir a nossa missão. Sem os recursos que eles nos concedem, a gente não conseguiria cumprir a nossa missão, que é dar um apoio institucional aí para diferentes áreas e diferentes pesquisadores aí que precisam de fração de raio-x no seu cotidiano. Eu vou terminar só falando que eu, particularmente, fazer uma pequena propaganda aqui, eu trabalho com cristalogênese, cristalografia de proteínas, sistemas aperiódicos, engenharia de cristais. Cristalografia de proteínas dão muito mais, né, está difícil. Quem vier aqui eu explico por quê. Materiais moleculares funcionais, minha página no Lattes está aqui, vai ficar registrado aqui, do ORCID, mostra a minha produção, as minhas contribuições para a ciência, e quem quiser vir conhecer o laboratório de cristalografia, estamos aqui de portas abertas para lhes receber. Então era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado. Vou deixar isso aqui. E agora, se vocês tiverem ainda paciência para perguntas, estou à disposição de vocês. Muito obrigado a todos que assistiram, participaram aí. Muito obrigado. Professor, obrigada. Ravito, eu vou te pedir para liberar minha câmera, que a gente tem algumas perguntas. Infelizmente, acho que por causa do tempo, não vai dar para a gente fazer todas, professor, mas a nossa equipe selecionou algumas. A primeira é do Rogério Barbosa da Silva, e ele pergunta: professor, por que alguns difratogramas apresentam muito ruído e outros quase nada? Seria preparação de amostra incorreta? Qual é o nome dele, Olívia? O Rogério Barbosa. Oi, Rogério, olha só, depende. Como a técnica de fração de raio-x por policristais, ela depende de você ter policristal, assim, se você ter cristal, pode ser que sua amostra seja composta de um material que seja cristalino e um outro que não seja cristalino, seja um amorfo. Esse material amorfo vai dar ele vai subir, ele vai dar um difratograma que é constante, ele não vai dar esses picos. E ele contribui, então, para diminuir o que a gente chama de relação sinal, que são os picos que eu estou mostrando aqui, sinal, ruído, tá bom? Então, assim, tem que ter material cristalino na sua amostra para o difratograma ficar limpo. Tem que ter. Agora, tem uma coisa, se o difratograma está muito ruidoso, o que a gente faz, a primeira coisa que a gente faz é aumentar o tempo de amostragem. Porque o ruído, ele tende a ficar constante, o sinal se soma. O ruído, ele é aleatório, então quando você olha o detetor, ele faz cliques de forma aleatória, o sinal sempre faz clique, 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 clique no mesmo lugar. Então, um jeito de melhorar a relação sinal-ruído é aumentar o tempo de amostragem. Então, em geral, a primeira coisa que você faz se tem muito componente amorfo, é melhor medir longamente. Então, em vez de fazer uma medida padrão de alguns poucos minutos, você faz algumas horas. Aqui no laboratório de pesquisa, isso não é um inconveniente, até porque para pesquisa, eu tenho que analisar o material tal como ele é, muitas vezes, né? O pessoal de aplicação na indústria, tempo pode ser um parâmetro relevante para definir como é que você vai conduzir seu experimento, mas difratograma ruidoso quer dizer, muitas vezes, ou tempo de amostragem aquém do necessário, ou contaminação por materiais que não são cristalinos, tá? Materiais amorfos, por exemplo, você pegar a terra, que tem um monte de silicatos que são cristalinos, mas tem argilas que são amorfos e colocar no difratômetro, vai dar uma batata do amorfo, o sinal vai ficar lá em cima porque essa coisa toda está difratando. Além de tudo, tem uma característica que a gente chama de fluorescência. Alguns materiais, além de difratarem o raio-x, eles absorvem e reemitem. Eles absorvem, não só difratam, mas a emissão vai acontecer com um comprimento de onda diferente. É como se fosse uma luz sendo emitida que não é mais objeto do nosso interesse. Isso também vai parar no detetor e vai fazer o detetor se perceber a radiação que não é do nosso interesse. Isso também muda o nível de ruído e de sinal ruído do nosso difratograma. Muito comum, por exemplo, para quem tem difratômetros que operam com a radiação que a gente chama de cobre, ou seja, deve ser da área, quando faz medida com materiais que têm muito ferro. Então, assim, amostras que têm muito ferro, é conveniente não usar, certo, um comprimento de onda de cobre, se você quer diminuir esse ruído da fluorescência. Ou usar um gadget eletrônico que a gente tem nos equipamentos, no software de aquisição, para diminuir um pouco essa contribuição da fluorescência. Então, assim, ruído tem a ver com cristalinidade, material amorfo, tempo de aquisição inapropriado, ou até mesmo uma resposta diferente do seu sistema à interação com aquela radiação em particular.
Pois não, Olívia? Beleza. Vou passar para a próxima pergunta, professor. É do Andinos Maker. Ele pergunta assim: professor, tenho uma dúvida. Quando utilizamos as fendas divergentes, anti-espalhamento e Soller, na frente do feixe incidente, as ondas terão comportamento de difração semelhante ao do exemplo da água? E qual o comportamento do feixe difratado quando passa pelas mesmas fendas no lado do detector? Como é que ele se chama, Olívia? Andinos. Andinos, não, essas fendas são muito maiores que o comprimento de onda da radiação. Essas fendas são micrométricas. O raio-x ele tem comprimento de onda de antes. Um é 10 a menos 6 metros, o outro é 10 a menos 10. Para o raio-x, essas fendas são enormes. Então, elas não difratam, o raio-x não difrata quando passa por essas fendas. Essas fendas são basicamente usadas justamente para colimar. A gente coloca um material que não fluoresce, é um material que, em geral, o raio-x não interage muito com ele, ou se interage, ele é sempre absorvido. Tá? Essas fendas, então, não vão fluorescer, o raio-x não vai ser absorvido e remetido numa outra energia, ou ele é absorvido ou ele não é, ou ele passa ou ele não passa. Mas elas são muito largas em comparação com o comprimento de onda da radiação X. Então, o raio-x, por essas fendas aqui, ele não sofre esses processos de difração e nem de interferência, tá? Isso aqui é mecânico mesmo. É só porque o raio-x você quer que ele seja direcional. A lei de Bragg, o 2D seno θ igual a lambda lá, posso mostrar aqui na lei do Bragg lá, só para mostrar aqui o Bragg. Vou botar aqui na lei do Bragg. A ideia é que o raio-x incida sobre suas amostras numa direção particular. Tá? Ele tem que chegar numa direção bem definida aqui, ó. Então, tudo que aquela fenda está fazendo é garantindo isso, porque quando a gente pensa no tubo de raio-x, o raio-x é produzido, ele tudo quanto é direção. Olha aqui o tubo lá, ó. O raio-x sai para tudo quanto é lado, ó. Olha aqui, ele passa por uma janela, o raio-x passa por essa janela aqui, ó. Ele sai para tudo quanto é lado. Então, o que você quer? Você não quer esse raio-x para tudo quanto é lado, você quer o raio-x para fazer o experimento na lei de Bragg numa direção só, bem definida. Então, você colima. Então, o objetivo dessas fendas todas é colimar mecanicamente o seu feixe. É transformar um feixe que é produzido num tubo em todas as direções do espaço numa radiação que vai incidir sobre a sua amostra numa direção bem específica, que vai fazer um ângulo bem definido. Isso é fundamental para você ter um padrão de difração com linhas, desse jeito que eu estou mostrando aqui, com linhas bem finas, tá? Essas linhas fininhas aqui, ó, tem a ver com elas são fios que eu garanti que o raio-x está chegando na amostra numa direção muito bem definida. Se o raio-x bate em todas as amostras, isso aqui vira uma coisa muito larga, tá bom? Preocupa não, essas fendas ali não difratam não, aqueles são anteparos. Eles bloqueiam a passagem do raio-x que não está indo na direção que você precisa, só isso. São colimadores. Professor, está chegando muitas questões, assim, eu acho que infelizmente não vai dar tempo, mas o pessoal da equipe está dando a ideia de enviar também para o e-mail do LabCRI, de repente depois vocês podem, né, responder a eles. Mas eu vou fazer agora a pergunta do Gerson dos Santos. Pode fazer. Ele pergunta assim: quais são os substratos que podem ser usados para fazer os filmes? Eles podem interferir nos resultados de alguma maneira? Sim, sim. Repete o nome dele, fazendo um favor? Gerson. Gerson, aqui, ó, desse material aqui, a gente está usando o substrato. Quando você faz um fio muito fino, o substrato ele é fundamental para a propriedade do material que você deposita sobre ele, tá? Esses sensores todos que a gente tem de raio-x aí, ultimamente, esses eletrônicos, olha aqui, eu passei rapidamente por essa explicação aqui, ó. O material, deixa eu ver aqui, cadê? Está aqui. Deixa eu voltar aqui no detetor. Aqui, ó. Dependendo do substrato, as propriedades mudam. Você tem que... se você tem um substrato condutor, se você interagir com esse material e ele gerar carga, esse substrato condutor vai interagir com essa carga. Se for isolante, não vai interagir com essa carga. Se eu te dar uma aplicação muito manjada disso, painel de célula solar, por exemplo. E, assim, painel de célula solar são vários filmes depositados em cima de certos substratos semicondutores. O fato de ser um semicondutor permite que você crie uma diferença de potencial entre um lado ou outro do semicondutor para você coletar as cargas. Nesse caso aqui mesmo, dessa placa, o que você precisa de fazer, olha aqui, ó,
Você, quando joga o raio-x, você separa, você cria elétrons e prótons e buracos dentro da estrutura do semicondutor. Você tem um condutor dopado tipo N, um semicondutor tipo P aqui, ó, e essas cargas se separam. Então, o fato do raio-x interagir, ele separa a carga. E ele gera tanta carga quanto for o número de fótons que chega. Então, a intensidade também é registrada aqui. Aí você faz um dispositivo, ó, aplica uma diferença de potencial nessa coisa toda, e você consegue detectar a passagem do raio-x, o número de raio-x pela carga gerada. Então, o filme que está aqui, ele tem que ter uma função de receber essas cargas e, eventualmente, conduzir essas cargas aqui para fazer o seu circuito. Então, se você está fazendo um filme e está procurando aplicação, em geral, se o material, o substrato que você vai colocar é isolante, é um condutor, é um silício dopado, tem uma camada de óxido ou não, isso tem a ver com a aplicação que você está buscando. Em geral, o que eu aprendi é que o substrato influencia na forma que você vai dispositivar o seu material. E no nosso caso, o que a gente faz aqui quando a gente está estudando isso, para estudar filme, é muito importante você ter equipamentos que diminuam. Se você quiser entender o substrato, se você quer entender o papel do substrato, você tem que usar uma técnica de difração que você só enxerga o substrato. Então você tem que fazer o que a gente chama de difração rasante. O Ângelo vai falar disso hoje. O Ângelo vai falar sobre reflectometria, por exemplo. Então, se o raio-x baixa muito rasante, você enxerga pouco ou mais desse material. Então, se você quer entender como é que o filme mudou o substrato, você olha numa direção só, você vai enxergar essas modificações. Se você quer entender só o filme, como é que o substrato modificou o filme, você olha só a camada do filme, e assim por diante. Mas quem estuda filme, em geral, já está depositando um material na superfície que ele sabe que vai interagir e que é a mistura dessas propriedades, a composição das propriedades que vão influenciar o dispositivo final, tá? E aí, aqui, ó, esse aparato aqui, ele permite a gente posicionar o filme com bastante precisão em relação ao feixe, de tal jeito que eu posso escolher o que eu vou analisar. Eu posso escolher analisar, por exemplo, só o filme, o filme tem um degrau aqui, ou só a parte do filme, do vidro aqui, que foi modificado pela presença do filme, por exemplo. Tá? E aqui no nosso caso era só as propriedades do filme em função da temperatura que a gente estava variando. Mas sim, quando se trata de aplicação, entender se o filme depositado é o material do seu interesse, se ele modificou sua estrutura, sua propriedade em função da interação com o substrato, é importante. Vários substratos podem ser usados. Para uma difração convencional, uma medida convencional dessa, a gente não quer interação com o substrato, tem que ver o que está por cima. A gente usa um porta-amostra que a gente chama de silício zero background. É uma placa de silício monocristalino que praticamente não difrata, não difrata de jeito nenhum, ou difrata muito pouco. Então, a gente mesmo, para o raio-x batendo nesse substrato, ele não vai difratar. Então, a gente usa a propriedade de ser um monocristal que só difrata em uma direção, corta esse monocristal na direção específica e coloca a amostra ali de tal forma que o substrato não influencie na medida. Então, essas medidas aqui não contêm contribuição do substrato. Aqui, essas medidas já contêm contribuição do substrato. Esses dois picos aqui são do substrato. Esse cara aqui é um filme, é um FTO, é um fibro condutor. O Stefano, ele faz uma pergunta, vou ler aqui, peraí. Ele diz assim, aquela análise da pintura, como que não ocorre uma desestruturação ou degradação, sabendo que fóton do raio-x é altamente energético? Mas aí que tá. Quem perguntou? O Stefano. O Stefano, mas justamente raio-x, a gente usa o raio-x de forma não ionizante. O raio-x é muito energético, ele ioniza, ele gera algum defeito sim na estrutura, mas ele gera muito pouco defeito. A gente usa a energia do raio-x, assim, ó, quanto mais energético o raio-x, menos ele interage. Então, assim, ele passa direto. Quanto mais energético o raio-x, menor o comprimento de onda, mas ele atravessa todo o material sem interagir com o material. Quanto menos energético o raio-x, maior a interação. A luz visível, estou vendo ela toda lá, foi totalmente refletida lá pelo material, penetrou muito pouco. Então, quanto mais energético, menor o comprimento de onda, mais ele penetra no material. Aqui, a técnica é feita escolhendo a radiação que não vai gerar um dano permanente em intensidades que são muito baixas. Assim, quando a gente faz um raio-x, uma radiografia, assim, algum dano é gerado na gente por conta dessa radiação ionizante. Mas a gente fala que a radiação é tão pequena, que está em níveis tão baixos, que nenhum dano permanente é gerado. Para você ter um dano relevante com raio-x, você tem que fazer, sei lá, da ordem de raio-x médico, por exemplo, mais de 5 mil radiografias num intervalo de tempo curto aí, por ano.
Isso é para você começar a ter risco. Senão, a radiação, o raio-x, o risco é tão baixo, ou até menor do que você ficar exposto ao sol da radiação ultravioleta. Aqui, o raio-x é escolhido, a intensidade é escolhida de tal forma que o dano causado é o menor possível. E ele não vai queimar, destruir e nem atrapalhar a superfície que está analisada. É feito de propósito. As intensidades são baixas e a energia é escolhida de forma apropriada. E é uma técnica muito usada aí para todo mundo que quer justamente analisar materiais sem causar dano, né? Essa é a essência da física, né? Tentar estudar o material sem causar dano ao material. Os químicos transformam os materiais que eles estudam, os físicos não transformam. Os físicos tentam estudar os materiais tal como eles são. E difração é uma técnica muito boa para isso. Para estudar o material sem causar dano. Pois não, Olívia? Professor, a gente tem mais 2 minutos, então vou fazer uma última questão e aí depois o senhor pode encerrar, tá bom? Tá ok. Do Rodrigo Antônio. Ele fala: o estudo de macromoléculas, como proteínas, aminoácidos, etc., pode ser conduzido apenas com difração de raio-x ou é necessário utilizar outras técnicas, como o SAX ou síncrotron? Não sei dizer exatamente, mas você deve entender. Sim, qual que é o nome dele, Olívia? É o Rodrigo Antônio. Ô, Rodrigo, olha só, o estudo de cristalografia de proteínas começa na etapa mais difícil, que é obter um cristal de proteínas. Nossos colegas da biologia pelejam muito, porque produzir proteínas em quantidades para você fazer um cristal é muito trabalhoso. É uma técnica por si só muito trabalhosa. Você tem que projetar, pegar o seu DNA, fazer com que o seu DNA seja absorvido por uma bactéria, uma bactéria que vai produzir aquela proteína em quantidades muito grandes, para você extrair essa proteína depois numa solução, purificar essa proteína e depois cristalizar essa proteína. Dá muito trabalho fazer isso. Tem gente que passa muito tempo aqui na universidade só com esse problema, está querendo saber a estrutura da proteína, mas não consegue sair da cristalização. Tendo o cristal, aí a técnica de difração é o suficiente para você saber a estrutura, tá? A difração é a melhor técnica para você saber a estrutura. Pode ser usado fonte de síncrotron, a radiação. Os equipamentos como esse que nós temos no laboratório, eles existem num síncrotron também. Só que lá, em vez de usar um tubo, você tem o síncrotron gerando a radiação. Qual que é a diferença? É a intensidade. Onde é que eu tenho o fator 1 no laboratório de densidade, qualquer síncrotron tem 1.000.000. Ou seja, quando eu jogo um fóton por unidade de tempo, por unidade de área, em cima do meu cristal, um síncrotron joga 1.000.000 de fótons, sabe? É uma coisa absurda. Então, assim, mesmo cristais pequenos, mesmo materiais que vão morrer quando você começar a jogar a radiação, porque a proteína, sim, ela degrada, você mede tão rapidamente que dá tempo de você medir e avaliar a estrutura antes que o cristal se degrade. Então, assim, a turma da proteína, o problema é grande, é a obtenção do cristal. Fazer a difração e resolver a estrutura, a princípio, você consegue determinar a estrutura da proteína, e essas outras técnicas, como você mencionou, SAX, por exemplo, ela aparece porque você não está fazendo difração. SAX é o espalhamento, ele te dá a ideia da forma. Tem muita gente que já consegue, hoje em dia, depois que eu sei a estrutura do ribossoma, depois que eu fiquei sabendo, que eu descobri a estrutura do ribossoma, que eu vi que essa estrutura aqui, cadê a estrutura do ribossoma? Deixa eu pegar aqui a estrutura do ribossoma. Agora que eu sei que a estrutura do ribossoma é essa daqui, eu tenho um envelope. Então, se eu estou produzindo algo que é ribossoma, eu achei, coloquei na frente do feixe de raio-x, fiz experimento de SAX, espalhamento de baixo ângulo, e tentei modelar o envelope não é compatível com isso aqui, eu sei que eu não tenho ribossoma. Então, o SAX ajuda depois que eu já tenho a forma. Se eu não tenho estrutura, o SAX já me dá alguma informação. Eu tenho informação de uma proteína que é globular, a proteína está estendida, o SAX também ajuda com algumas dessas coisas. Mas o SAX não é uma técnica que permite você avaliar a estrutura, saber quais átomos, onde estão os átomos que compõem a estrutura. O SAX permite você entender empacotamento. Forma global, é uma técnica de espalhamento de raio-x. Ele não é difração de raio-x. Então, difração de raio-x é que permite fazer isso aqui, ó, saber que tem uma proteína, que tem um loopzinho aqui, que tem uma hélice e tal, que tem outra, que tem emendado com outra. Difração suficiente para isso. Mas o problema do pessoal da proteína continua sendo fazer cristais. Tanto assim que as técnicas modernas de difração, as técnicas modernas de estudo de proteínas, não estão usando mais difração de raio-x, usam o que a gente chama de microscopia eletrônica, Electron Cryomicroscopy, que é uma outra técnica de difração, mas na qual, em vez de usar raio-x, eu vou usar elétrons.
e eu vou congelar a proteína, e eu vou fazer difração de elétrons, e ele permite também fazer quase tudo que eu faço com a difração de raio-x, só que fazer o mesmo tipo de interpretação, só que eu não preciso mais do cristal. Basta que eu tenha a molécula de proteína colocada sobre várias orientações em cima da amostra. Então, é uma técnica que facilitou muito, tem facilitado muito o pessoal da cristalografia de proteína, porque dispensa, embora seja difração, ela dispensa a necessidade de ter um cristal. Obter um cristal de proteína é um desafio maior, ainda é um desafio maior, tá? E aí essa electrocryomicroscopy, que é a microscopia eletrônica em baixa temperatura, tem sido bastante usada justamente porque não precisa mais usar cristal, ok? Oi, Olivia. Oi, professor. Pelo meu relógio, eu estou falando há 1h30. Deixa eu responder mais umas 2 aí. Ó. A abertura levou uns 10 minutos, os meninos. Deixa eu responder mais uns 5 minutinhos de pergunta aqui, se tiver, tem? Pode. Pois não. Ah, importante. Gente, é só avisar, fazer um pedido para quem estiver aí até agora, por favor, coloca o nome lá na live do YouTube, porque a gente vai olhar a presença, conferir a presença para emissão de certificados, participação, tá? Por favor, quem não colocou, coloque. O nosso pessoal aqui da transmissão tá só me lembrando que que vai ficar a live, ainda vai ficar aberta mais uns 10 minutos, para que vocês façam esse preenchimento aí de forma apropriada, porque a gente vai sim conferir quem esteve presente aqui, como a gente falou, o certificado vai ser emitido para quem deixou o nome registrado aí na live, tá? Façam isso, professor, por favor. Oi. Eu enviei uma pergunta agora aqui na nossa plataforma mesmo, que é em inglês, aí eu acho que o senhor pode já ler e responder, que meu inglês não está tão bom assim não, para eu ficar expondo ele aqui publicamente não, tá? Relaxa, Olivia, vamos lá, deixa eu ver o chat aqui. Made a single crystal. Could I crash a fragment of this crystal to try to uphold the fragment? Thanks for the class, professor. Então, eu tenho uma pergunta que o rapaz, ele falou que ele fez um monocristal, mas ele não tem um difratômetro de monocristal. Ele sabe fazer monocristais. Aí ele falou, eu posso esmagar o meu monocristal e fazer um pó para fazer os estudos? Eu falei, yes, you can. Quem me perguntou? Quem fez essa pergunta? Juan Camilo. Juan Camilo Delgado, Savreda. Juan, yes, you can. But, eu não faria isso. Se você tem um monocristal, venha ao laboratório como o nosso. Tem alguns aqui no Brasil, tem o da gente, tem Belo Horizonte, tem Niterói, tem São Carlos, tem Florianópolis, tem no Rio Grande do Sul. Procure um laboratório, porque você tem a melhor amostra possível. Você tem um cristal, quer dizer que você tem a melhor amostra possível do seu material. Você quebrar o seu cristal para fazer estudo de pó, você está perdendo, vai perder informação. Fazer determinação estrutural por método de ritmo é muito mais difícil. Eu falei de análise qualitativa e de análise quantitativa. Resolução de estrutura é muito difícil. Se você olhar o banco de dados, o número de estruturas cuja disposição dos átomos foram determinados por técnica de fração de policristal, ainda é muito pequeno, é menos de 2% do banco. Dá muito trabalho. Fazer análise qualitativa e quantitativa é mais ou menos isso aí. Agora, estrutura por primeiros princípios de pó é muito difícil. Você tem a melhor amostra possível. O que você tem? Entre em contato com qualquer laboratório. Seja aqui no Brasil, seja, eu não sei de onde você está falando, tem outros laboratórios parecidos com os nossos, vários, em América Latina, sabe? Eu sei que tem na Colômbia, eu sei que tem um pessoal, eu acho que o Peru tem, os chilenos com certeza tem. Acha um laboratório ou a referência de grupo e troca informação e venha colaborar, venha medir conosco, porque a sua amostra em laboratórios como esse, você tem a melhor amostra possível. Então, fazer o que você está querendo é possível, mas você está desperdiçando a melhor amostra que você poderia obter. Tá bom? Professor, mais uma então. Deixa eu deixar o e-mail do laboratório aqui. Rony Marx. Qual a diferença entre os tipos de cátodo? É muito comum os de cobre. Quando devo usar diferente? Como é que ele se chama, Olivia? Rony. Acho que Rony Marx. Rony, veja bem, quanto mais...
Vou entrar aqui na história da produção do raio-x. Olha aqui, ó, olha que bonito que é isso. Se você quer usar raio-x, vamos falar de tubo só, tá bom? Deixa eu tirar isso daqui, deixa eu chegar rapidamente lá. Chegar aqui no tubo do raio-x, cadê a figurinha do tubo? Tubo. Da fotografia do tubo do raio-x, a produção, tá aqui. Eu vou compartilhar. Tá compartilhado. Ops. Só um minuto. Share screen. Stop sharing. Vou fazer o share de novo, só um minuto. Share screen, vou compartilhar. Tá compartilhando agora? Ok, obrigado. Então, tá aqui, ó. Eu tô mostrando o tubo aqui. Vou mostrar o tubo de raio-x. O tubo de raio-x produz duas radiações, essa característica e essa radiação branca. Se você tem aplicações que precisam de radiação branca, e a maioria da radiografia você usa o alvo, que não produz esse raio-x característico. Esse aqui é um efeito dominante sobre certos alvos. Então, boa parte dos alvos, quando você precisa de radiação branca, essa aqui que a gente chama de brainstalling, com todas as energias, a gente usa alvos do tipo tungstênio, coisa muito dura. Tungstênio, prata, sei lá. Quando você precisa de uma radiação com comprimento de onda bom para difração, a gente fica ali no cobre, no molibdênio, da ordem de 1 angstrom, 0,7 a 1 angstrom e meio, por aí, 2 angstrom no máximo, de cromo, cobalto. Agora, dependendo de onde você está, se você, por exemplo, a turma que está numa mina aqui, que é a pessoa da mineração, que está numa mina cheia de ferro, não é recomendado usar tubo de cobre, porque cobre vai gerar muita fluorescência de ferro. Então, a gente no laboratório, por exemplo, quando tem essas amostras que são muito particulares, a gente não usa cobre, a gente vai para uma máquina muito antiga que a gente tem, que é o equipamento da Rigaco, que está em operação há 40 anos, a gente põe um tubo de cobalto nele, por exemplo, porque ele não floresce, o cobalto não floresce, o ferro não floresce com a radiação do cobalto. Quer dizer, ele não contém energia, ele não absorve a radiação característica emitida pelo cobalto e transforma ela numa outra radiação. Então, a escolha dos alvos tem muito a ver com as aplicações que você tem. Aqui no laboratório nós temos diferentes tubos, a gente trabalha com diferentes radiações, a gente tem a liberdade de fazer montagens diferentes, dependendo do problema que não se depara. É o laboratório de pesquisa. Se é um laboratório de produção, em geral, você compra o equipamento ou dimensiona seu equipamento para aquela sua aplicação mais corriqueira, mais comum, tá? Então, assim, a escolha do tubo tem muito a ver com o tipo de material que você vai analisar frequentemente. Se é igual no nosso caso, laboratório de pesquisa, eu sou obrigado a trocar, porque pesquisa é pesquisa, cada um chega com um problema, a gente tenta ajudar todo mundo. Se é produção, é conveniente escolher o alvo de acordo com a aplicação, tá bom? Em geral, quanto mais duro é o cátodo aqui, ó, quanto nem tungstênio, maior ele não produz esse raio-x característico, só produziria com tensão muito alta. Tensões típicas ele não produz. Então, um tubo de tungstênio, basicamente, é radiação branca. Você vai trabalhar com cobre, de diferente potencial, com tensão da ordem de 40 kV, só produz muito característico e muito pouco raio-x branco. Então, vai ser um raio-x monocromático que eu preciso para os experimentos de difração. Para satisfazer ali a lei de Bragg, o 2D seno θ igual a n lambda. O lambda é esse aqui do característico, ó, esse aqui que a gente usa. Então, eu escolho o tubo em função disso. Os Ds são as distâncias interplanares lá no meu cristal. Então, assim, dependendo se eu tenho Ds muito pequenos, eu tenho que usar radiação muito pequena para fazer a difração. Se eu tenho materiais com os Ds grandes, eu posso usar a radiação maior. E é assim que a gente faz a escolha da radiação dentro no laboratório. Vamos lá, Olivia, para o pessoal. Mais uma. A última? Vamos lá. Professor, também queria ressaltar que o pessoal tem te mandado muitos elogios, falando que gostou muito do curso, que está muito didático. Realmente foi muito bacana mesmo. Mas eu vou fazer a pergunta do Diego aqui, Diego Rigo. Ainda sobre a medição, podemos alterar a estrutura que está em análise? Ela pode alterar entre seus isômeros? Diego, essa é uma boa pergunta. Em geral, Diego, você não quer isso, por uma série de motivos. Assim, o que a gente faz é analisar os isômeros diferentes. A gente sabe quais são os isômeros. Transformação entre os isômeros, isso, às vezes, você tem um interesse nisso por causa de uma aplicação. Então, sim, a gente pode até ver o que interfere. Eu posso colocar o material no difratômetro e mudar a temperatura e ver que a temperatura variou. Como eu mostrei para vocês, um resultado de evolução de estrutura em função da temperatura. Para os fármacos, por exemplo, eu acho que isso hoje é obrigação. Eu não entendo muito bem disso, não. Faça essas perguntas para o pessoal que vai falar de tarde, em particular hoje para o Furlan,
que é muito bom disso, o fulano, especialista disso, mas eu acho que os produtos que a gente compra na drogaria, eles têm um controle de qualidade, que é ter certeza que ele não mudou a estrutura em função da variação de temperatura do tempo distante. Por quê? Tem material que nem o mebendazol, que quando muda a estrutura, era só inócuo, era inefetivo, ou seja, não é efetivo. Ou seja, você comprou, tomou uma droga que não serve para o fim dela. Então você pagou um dinheiro, deu dinheiro para o cara da indústria e não serviu para nada. Então você só está jogando dinheiro fora. Mas tem material que é crítico. Você já ouviu uma história muito triste de uma molécula chamada talidomida. Essa era um anticonvulsivo que era oferecido para gestantes lá nos anos 60. É o pessoal que tinha muito enjoo durante a gestação, aí a talidomida era oferecida como medicação para enjoo de gestante. Só que quando ela entrava no organismo, ela mudava a forma, ela tinha 2 isômeros, e um dos isômeros da talidomida causava uma formação do feto. Então você tem lá, muitas crianças dos anos 60 nasceram com deformações, sem membros, com problema de braço e na perna, porque essa talidomida, na forma errada, ela influenciava o desenvolvimento fetal. Então, é muito importante conhecer alguns isômeros por causa de propriedades que você quer deles. No caso da química, isômeros podem ter propriedades químicas completamente diferentes. Então, saber como é que é a transformação é muito importante. Conhecer a estrutura de cada isômero e entender como cada um deles pode ser usado e os males ou vantagens que eles trazem é muito importante. Então, o que a gente faz, muitas vezes com a difração, é tirar fotografias estáticas dos sistemas. Tá? A gente faz a fotografia e aí, olha, o sistema é assim. Existe ele também numa outra configuração. Mas você me deu a oportunidade de responder um negócio bacana. Por que a gente está construindo XFEL, produção de raio-x? Para que serve essa máquina enorme aqui? Eu falei, não, cara, megalomaníaco, por que está falando de uma máquina que mede 4 quilômetros? Essa máquina permite fazer experimentos com resolução temporal. Aqui, nessa máquina, eu consigo colocar em tempo real, consigo fazer um experimento de fração que em tempo real eu vejo hemoglobina, eu vejo o oxigênio chegar na hemoglobina, ligar na hemoglobina, se desligar da hemoglobina, o gás carbônico entrar, ligar e deslocar, eu vejo esse deslocamento químico. Essa máquina aqui, a função dessa máquina são experimentos com resolução temporal. Então, nessa máquina, quem tiver perguntas que o tempo é relevante, tem que se pensar em fazer experimentos aqui. Ainda está muito competitivo, tem muita gente com experimentos time resolved muito, muito importantes na fila. Esse aqui é uma máquina que não dá para fazer muitos experimentos simultaneamente, mas o objetivo dela é exatamente isso aí. Processos químicos de variação em tempo real da estrutura, ou com escala de tempo lá de 10 a menos 12 segundos, de femtosegundos, são hoje estudados nesse equipamento aqui. Então ele usa difração de raio-x, pulsos, que são temporalmente muito curtos e que permite fazer difração com escala de tempo que é da ordem de femtosegundos e também, então, conhecer as transformações que acontecem em todos os materiais nessa escala de tempo. Então, nos laboratórios, a gente não mexe com o tempo, a gente analisa as fotografias e a gente tenta fazer o filme avaliando as várias fotografias, e em máquinas como essas aqui, o XFELs, a gente já consegue perguntar o que está acontecendo em função do tempo, mesmo tempo tão curtos quanto 10 a menos 12 segundos. Tá bom? Podemos encerrar, né, professor? Oi, muito obrigado, muito obrigado. Que pena, Olivia. Ô, gente, olha só, muito bacana. Agradeço a todos vocês que assistiram. Eu fiquei aqui preso no computador, não acompanhei o chat ali, não. Então, assim, agradeço a todos que assistiram, que prestigiaram aqui essa aula introdutória para falar um pouco de extração de raio-x.